Uma nova pesquisa divulgada neste sábado trouxe um cenário que poucos analistas previam com tanta intensidade. A disputa presidencial de 2026 está mais aberta do que nunca. De acordo com o Instituto Datafolha, dois nomes centrais da política brasileira aparecem praticamente lado a lado em um possível segundo turno: Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. O levantamento aponta que Flávio Bolsonaro aparece com 46% das intenções de voto, enquanto Lula registra 45%. Embora tecnicamente empatados dentro da margem de erro, o dado que chama a atenção é o fato de que, numericamente, o senador surge à frente. Essa pequena diferença, ainda que estatisticamente não definitiva, carrega um peso político significativo e reacende debates em todo o país. Para compreender a dimensão desse cenário, é importante analisar o contexto. Lula, atual presidente da República, construiu sua trajetória política com forte base popular e uma história marcada por altos e baixos. Já Flávio Bolsonaro, senador e figura conhecida dentro do campo conservador, vem consolidando seu nome nacionalmente, especialmente por sua ligação com o ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo crescimento de sua visibilidade política nos últimos anos. O empate técnico indica mais do que números. Ele revela um país dividido, com diferentes visões de futuro, economia, segurança e papel do Estado. Ao mesmo tempo, mostra que nenhum dos lados possui vantagem consolidada neste momento, o que torna o cenário eleitoral extremamente dinâmico. Outro dado relevante da pesquisa é o comportamento do eleitorado, que ainda não se decidiu completamente. Segundo o levantamento, 8% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois candidatos. Além disso, 1% declarou não saber em quem votaria. Esses números, aparentemente pequenos, podem ser decisivos em uma disputa tão acirrada. Em eleições com diferença tão estreita, cada ponto percentual pode representar milhões de votos. Isso significa que estratégias de campanha, debates, alianças políticas e até acontecimentos inesperados podem influenciar diretamente o resultado final. Especialistas apontam que o crescimento de Flávio Bolsonaro pode estar ligado a uma série de fatores. Entre eles, a consolidação de um eleitorado conservador, o impacto das redes sociais na comunicação política e a capacidade de mobilização de sua base. Ao mesmo tempo, Lula mantém uma base sólida e fiel, especialmente entre eleitores que valorizam políticas sociais e sua experiência como líder nacional. O cenário descrito pela pesquisa também evidencia a importância do segundo turno como um momento decisivo. Historicamente, é nessa fase que candidatos ampliam seus discursos para além de suas bases mais fiéis, buscando conquistar eleitores indecisos ou aqueles que apoiaram outros nomes no primeiro turno. Outro ponto importante é o papel das rejeições. Em disputas polarizadas não basta apenas ter apoio, é fundamental também ter menor rejeição. Muitos eleitores acabam decidindo seus votos não apenas por afinidade, mas também por oposição ao outro candidato. Nesse contexto, tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro enfrentam desafios distintos. Lula precisa manter sua base engajada enquanto tenta reduzir resistências em outros segmentos da população. Já Flávio Bolsonaro, por sua vez, busca ampliar sua presença nacional e conquistar eleitores além do núcleo mais alinhado ao bolsonarismo. A pesquisa Datafolha, além de apresentar números, funciona como um retrato momentâneo do humor do eleitor brasileiro. E como todo retrato, ele pode mudar com o tempo. Campanhas eleitorais são dinâmicas e fatores como economia, segurança pública, emprego e acontecimentos políticos podem alterar significativamente as intenções de voto. Outro elemento que merece atenção é o impacto das redes sociais e da comunicação digital. Nos últimos anos, essas plataformas se tornaram ferramentas fundamentais nas campanhas eleitorais, permitindo que candidatos se comuniquem diretamente com milhões de eleitores. Esse fator pode influenciar tanto na consolidação de apoios quanto na mudança de percepção do público. Além disso, o cenário político brasileiro é conhecido por suas reviravoltas. Alianças inesperadas, declarações polêmicas, decisões judiciais e eventos econômicos podem alterar o rumo de uma eleição em questão de semanas. O fato de Flávio Bolsonaro aparecer numericamente à frente, ainda que dentro da margem de erro,
pode influenciar a percepção de eleitores e até mesmo de lideranças políticas. Em muitos casos, a ideia de quem está na frente pode gerar um efeito psicológico conhecido como voto útil, onde eleitores passam a apoiar quem consideram ter mais chances de vitória. Por outro lado, Lula já demonstrou em eleições anteriores sua capacidade de recuperação e mobilização em momentos decisivos. Sua experiência em campanhas e sua presença política continuam sendo fatores relevantes no cenário eleitoral. O equilíbrio apresentado pela pesquisa reforça a ideia de que a eleição de 2026, caso esse cenário se confirme, será uma das mais disputadas da história recente do Brasil. Com margens tão estreitas, cada detalhe pode fazer a diferença. Também é importante lembrar que pesquisas eleitorais refletem o momento em que são realizadas. Elas não são previsões definitivas, mas sim indicadores de tendência. Mudanças no cenário político, econômico ou social podem alterar significativamente os números até o dia da eleição. Enquanto isso, o eleitor brasileiro segue como o principal protagonista dessa história. São milhões de pessoas com diferentes opiniões, expectativas e prioridades que irão decidir o futuro do país nas urnas. Diante desse cenário, uma coisa é certa: a disputa está aberta. O empate técnico entre Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva mostra que nenhum resultado está garantido e que os próximos meses serão decisivos para definir os rumos da eleição. A política brasileira entra mais uma vez em um momento de alta intensidade, onde cada movimento, cada discurso e cada decisão podem influenciar diretamente o resultado final. E para quem acompanha esse cenário, fica a expectativa: será que essa tendência vai se manter? Ou novas mudanças ainda vão surpreender o país? O que já se pode afirmar é que a eleição de 2026 promete ser marcada por forte mobilização, debates intensos e uma disputa voto a voto.